Tudo bem, caríssimos estudantes do nono ano? É um prazer tê-los nessa videoaula, professor Portinelles. Tudo bem com vocês? Vamos lá estudar? Nossa videoaula hoje, nós vamos trabalhar com a circunferência. Então, nossa habilidade, nós teremos o seguinte. É a EF09MA11, tá? Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso inclusive de softwares de geometria dinâmica. É a nossa habilidade. A primeira questão do nosso exercício diz o seguinte. Na figura, a reta R é tangente à circunferência. Determine em graus as medidas x e y do ângulo. Deixa eu pegar aqui o laser, nosso laser. Então vamos lá, olhar aqui a imagem, a figura representada, tá certo? Você tem a circunferência, tá? Ok? E nessa circunferência nós temos uma reta tangente a esta circunferência, certo? A reta tangente toca a circunferência em um só ponto, certo? Que é exatamente esse ponto aqui, tá certo? Então nós temos exatamente esse triângulo aqui, ok? Cujo ângulo aqui mede 30 graus, tá? Na figura que eu já coloquei que esse ângulo, tá certo? Quando a reta R toca, quando ela tangencia a circunferência, nós temos retas perpendiculares, então esse ângulo mede 90, tá? E nós temos esse ângulo Y que está aqui, tá? Então, explicando a questão, nós teremos o seguinte, ó. Aí ele pede para você determinar x e y. Então, vamos lá. Primeiro, x é 90, porque a reta R é tangente à circunferência no ponto A. Então, essas retas aqui, ó, esta e esta aqui. Esta reta E aqui e esta reta aqui, o que é o diâmetro da circunferência, elas são perpendiculares, então elas formam um ângulo reto. Então, esse ângulo que está aqui, eu já coloquei aqui para vocês, ele mede 90 graus, ok? Então, já descobrimos o x mede 90, certo? Continuando, na figura, nós temos que x é 90, então no triângulo retângulo ao lado, tá? Já que esse ângulo aqui mede 90, então esse triângulo ele é retângulo, tá? Então nós podemos escrever a seguinte equação. Aí detalhe, aí você vai observar esse ângulo aqui e este ângulo que estão aqui, tá? Eles são opostos pelo vértice, então se aqui é y, então esse ângulo também aqui é y. Lembrando, ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, têm medidas iguais, tá? Então nós temos aqui, ó, x, y e esse ângulo que mede 30. Então nós podemos escrever a seguinte equação, ó. X mais y mais 30 é igual a 180. Quanto é que mede x? O x mede 90. Então, ó, nós teremos 90 mais y mais 30 igual a 180. Tá certo? 90 mais 30, 120. Então, y mais 120 dá 180. Só nós subtraímos agora, passa 120 para o outro lado, trocamos o sinal. Aí nós teremos 180 menos 120, então o y é igual a 60, que está aqui destacado para você. Então, x é igual a 90 e o y é igual a 60. Tá? Próxima questão. Na figura, a medida do segmento PA é expressa por x e a medida do segmento AB é expressa por y. Qual é o polinômio que expressa o perímetro do triângulo PAB? Então, eu coloquei aqui dois slides para a gente ver o seguinte, tá? Então, existe uma propriedade da reta tangente, tá certo? Em relação à circunferência. Então, vamos lá a propriedade. Eu vou ler aqui para vocês, tá certo? Depois a gente explica aqui bem direitinho, ó. Se um ponto P, que é esse aqui, exterior à circunferência, exterior fora da circunferência, traçamos os segmentos PA, que é este aqui, tá bom? E PB. Tangentes à circunferência, tangentes por quê? Porque ele toca num único ponto, que é esse aqui e este. Nos pontos A e B, tá certo?
Então, os segmentos PA e PB são congruentes, tá certo? Então, nós vamos ver, ó. Observem os dois triângulos. Aí você tem esse segmento aqui, ó, tá certo? Que é o PO, tá certo? Então, nós temos, ó, ângulos retos nos dois triângulos, tá? O raio aqui, o lado aqui é o mesmo, tá certo? Então, nós temos aqui um caso de semelhança entre triângulos, tá? Então, esses triângulos aqui, este que está aqui, que é o PBO e o PAO, eles são semelhantes, tá? Então, lados, ó, lado, ângulo, lado, ó, lado, ângulo, lado, tá? PA é perpendicular ao raio, que é o A, tá certo? Que está aqui, ó. E PB também é perpendicular ao B também, tá certo? Então, esses segmentos, pela propriedade, eles são exatamente congruentes. Esse que está aqui, aí você vê destacado aqui, ó, tá certo? Pela propriedade, esses segmentos eles são congruentes, têm a mesma medida, tá? Medidas iguais, ok? Vamos ver a questão. Pronto, ó. Mesma questão, ó. Agora aqui o cálculo, ó. Na figura, a medida do segmento PA é expressa por x e a medida do segmento AB é expressa por y. Qual é o polinômio que expressa o perímetro do triângulo PAB, tá? Que é esse triângulo aqui, ó, PAB, tá certo? Então, pela propriedade, tá certo? Já que PA é x, então PB também é x, porque, tá certo? Esses segmentos aqui são congruentes, então eles têm medidas iguais, tá? Esse AB aqui, tá certo? É y. O que é o perímetro, né? A soma dos lados. Então, nós vamos ter o seguinte perímetro, tá? P de perímetro, ok? X mais y, tá? Aqui são semelhantes, então, tá certo? X mais x é 2 vezes x. Então, o perímetro, tá certo? Que representa, o polinômio que representa o perímetro do triângulo PAB será esse aqui, 2 vezes x mais y, ok? Próxima questão. Observe a seguinte figura. Aí você tem, tá? A gente vai usar aqui aquela mesma propriedade lá da terceira questão, tá? Segmentos congruentes, ó, eles são tangentes à circunferência nos pontos A e B, eles são tangentes, tá? Esse PB, esse segmento aqui mede 5/3 de x mais 10 e o segmento PA mede 4 vezes x mais 3, ok? Aí ele pede para a gente determinar a medida x, tá certo? A medida do segmento PA, a medida do segmento PB e o perímetro do quadrilátero PAOB se o comprimento do raio é 7 centímetros, tá? Então, PAOB, esse aqui é o nosso quadrilátero, tá? O quadrilátero tem 4 lados, então esse é o nosso quadrilátero, tá certo? Aqui, ó, PAOB, é o nosso quadrilátero aqui, tá? Vamos lá o cálculo. Tá aqui prontinho para vocês visualizarem, tá certo? Então, se os segmentos estão congruentes, turma, então nós teremos o seguinte, nós teremos uma equação do primeiro grau, tá? Então nós teremos 4 vezes x mais 3 é igual a 5/3 vezes x mais 10, tá certo? Aí, para a gente não trabalhar com MMC, em múltiplo comum, então o que eu fiz? Eu peguei esta equação que está aqui e eu multipliquei por 3. Professor, por que o senhor multiplicou por 3? Tá? Já que o denominador aqui embaixo é 3, tá certo? Então, a gente vai simplificar esta equação e vamos eliminar este denominador aqui. Então, como é que o senhor fez? Vamos lá. Ó, eu multipliquei, ó, 3 vezes 4, 12. Então, 12x. Mais 3 vezes 3, 9. Igual. Ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes x, ó, aí continuou 3 aqui, ó, tá? Calma, viu? Ele vai desaparecer. Mais 3 vezes 10, 30. 12 vezes x mais 9, a gente repete, é igual a 15 vezes x dividido por 3 mais 30, tá certo? Aí na outra linha, 12 vezes x mais 9, a gente repete de novo, ó. Aí o que vai acontecer aqui agora? Tá certo? 15 e 3, tá certo? 15 é múltiplo de 3, então 3 vezes 5 é 15. Então a gente simplifica, ó. Aí vai ficar só o 5, ó.
Então 15 dividido por 3, 5. 5 vezes x, aí repetimos, mais 30. Tá certo? Pronto, simplificamos a equação. Ó. Esse denominador que está aqui, ele desapareceu, certo? 12x, passa 5x para o outro lado, vai ficar menos 5x, igual a 30 menos 9. 12 menos 5 dá 7. 7 vezes x é 21. X é igual a 7 está multiplicando, aí ele vem dividindo. Então vai ficar 21 dividido por 7, então x é igual a 3. Tá certo? Ok? Item B, segmento PA, quanto é que ele mede? Aí só é você substituir, no lugar de x você coloca 3, tá certo? Ok? A expressão algébrica aqui, aí 4 vezes x mais 3, então PA é 4 vezes 3 mais 3, 4 vezes 3, 12, 12 mais 3, 15. Segmento PB, como eles são congruentes, tem medidas iguais, então é para eles darem, tá certo? Terem o mesmo valor. Então, ó, PB é 5 vezes x sobre 3, é o 5 terços de x mais 10. No lugar de x eu coloco 3, tá? Então 5 vezes 3 dividido por 3 mais 10. 3 e 3, aqui está 3 aqui, multiplicando aqui o 3 está dividindo. Então a gente cancela e vai ficar só o quê? 3 dividido por 3 dá 1. 5 vezes 1 dá 5. Então 5 mais 10 dá 15, ó. Como eles têm medidas congruentes, ó. 15 e 15. E o item D, ele quer que você calcule o perímetro, tá certo? O perímetro, ok? Então, o perímetro do quadrilátero vai ser o segmento PA mais o segmento PB mais o diâmetro AB, tá? Ó, sendo AB o diâmetro da circunferência, cujo raio mede 7 centímetros. Aí lembrando que o diâmetro é o dobro do raio, tá certo? Então, como é que vai ficar o perímetro? 15, tá? Ó, tá aqui, ó, 15 mais 15, tá certo? 2 vezes 7 dá quanto? Quanto é? 14. Então, 15 mais 15 mais 14, então o perímetro desse quadrilátero, tá certo? É igual a 44 centímetros, ok? Próxima questão. Quinta questão, observe a figura, tá? Aí nós temos, ó, aí a gente vai usar novamente, tá certo? Ó, retas que são tangentes à circunferência, ok? A gente vai usar a mesma propriedade para calcularmos o seguinte, ó. Aí ele pede, determina a medida x do lado BC do triângulo ABC, tá certo? BC é essa medida aqui todinha, ó, daqui até aqui, ó, x, ó, tá vendo, ó? X. A medida do segmento NA, caso o perímetro do triângulo ABC seja 46 centímetros. Então, para cá, ó, na letra A. Então, se você observar x, tá certo? X é BM, que é esse pedaço aqui, tá certo? Que mede 12. Por que ele mede 12, professor? Porque, ó, aqui também, ó, PB, tá certo? Mede 12. Então, esses segmentos aqui são congruentes. Aí eu já coloquei aqui para você, ó. Aqui mede 12, então aqui mede 12. NC ou CN, né? Tanto faz, tá certo? Mede 8. Então, esse pedacinho aqui também, porque os segmentos, ó, eles são tangentes à circunferência, este e este aqui. Então, CM também mede 8, tá? Então, como X é todo o segmento BC, tá certo? Que é esse todo aqui. Então, se nós somarmos, tá certo? 12 mais 8, 20. Então, X, ele mede 20 centímetros. Tá, ó. 12 mais 8, tá? Então, BC, que é o X, ó, tá certo? Ó, mede 20 centímetros. Item B. A medida do segmento NA, caso o perímetro do triângulo ABC seja 46. Se o perímetro, que é a soma dos lados, for 46 centímetros, então eu escrevi a seguinte equação. O que é o perímetro? Né? Eu representei aqui por P. É o lado BC, esse aqui, tá certo? Mais o lado BA, que é esse todinho aqui, tá? Todinho, ó. Mais o lado AC, que é esse aqui todinho, tá? Como nós não sabemos, tá certo? Quanto é que mede em A, tá certo? E nem AP, tá certo? E como os segmentos são congruentes, então eu chamei de Y. Então, como aqui são congruentes, ó, então é Y e é Y.
Aí nós vamos escrever aqui, ó, ao lado, ó, a seguinte equação, ó. 46, né? Diz que o perímetro é 46. É igual a BC, que é 20, mais BA, que é 12 mais Y, certo? Mais AC, que é 8 mais Y, tá? 46 é igual a 20 mais 12 mais 8, organizando aqui, tá? 20 mais 12 mais 8 mais Y, né? Ó, o Y aparece duas vezes. Somando aqui, ó, 20, 32 dá 40. Y mais Y dá 2 vezes Y, tá? Pronto, agora você foi simplificando a equação, né? E nós encontramos aqui, ó, 46 é igual a 40 mais 2 vezes Y, tá certo? 2 vezes Y, passa 40 para o outro lado, ó, aí ele vai com o sinal trocado, o que é mais fica menos. 46 menos 40 dá igual a 6. 2 vezes y é igual a 6. Então, y é igual a 6 dividido por 2. Então, esse y aqui mede 3 centímetros. Ó. Tá certo? Ó. Segmentos congruentes estão tangentes à circunferência. Este e este aqui. Tá? Então, eles têm medidas congruentes. Então, aqui então mede 3 centímetros. Tá bom? Ok? Espero que tenha ajudado bastante vocês. Né? Estamos aí. O professor pode nas aulas remotas. Um abraço, até mais.